Papai? Meteu essa, viado? O filme do Deadpool com o Wolverine tá chegando, já saiu o trailer novo e a gente hoje vai fazer um vídeo em homenagem a isso. E nesse vídeo a gente vai analisar a cena da ponte do filme Deadpool de 2016. E nessa cena, o vilão Francis escapa das mãos do Deadpool. E você sabia que esse vilão Francis só escapa por causa do Deadpool? Não tô lembrado, não. Isso a gente vai contar pra vocês nesse dossiê de cena, onde a gente relembra a história, analisa ela e vê todos os detalhes que talvez você deixou passar e muitas curiosidades. Então bora pra esse vídeo. Eu sou o Nicolas. E eu sou o Nathan. E esse é o canal Irmãos em Cena. E para quem é novo no canal ou para quem ainda não assistiu todos os vídeos, a gente já fez a parte 1 dessa cena, porque essa cena ela começa lá no início do filme e vai até aqui com vários flashbacks. A gente já contou essa primeira parte e a gente vai para a parte 2 agora. E se você não viu, depois você assiste. Certamente que sim. E justamente esse início dessa cena começa onde terminou a outra cena, que é com o Deadpool com o capanga espetado ali em X, né? E o tempo está parado. E esse tempo parado, ele significa que o flashback está começando. Esse primeiro flashback, ele inicia mostrando a personalidade do Wade Wilson, que é o Deadpool, né? E ele já era assim, com essa personalidade engraçada, meio sensível também, carismático. E esse flashback também serve para apresentar o bar Irmã Margaret, que é um lugar onde as pessoas como o Wade Wilson são contratadas para fazer serviços. Mata todo mundo! E é nesse bar também que ele conhece a Vanessa, o grande amor da vida dele. E essa conexão que eles têm é muito forte, muito bem criada, com cenas muito boas. Até a mulher do Ryan Reynolds disse que sentiu ciúme do casal. Mas esse flashback termina triste, porque logo depois do Wade Wilson pedir a Vanessa em casamento, ele descobre que está com câncer terminal. Do flashback a gente volta pra ponte, e lá na ponte o Deadpool termina o seu serviço e ele corta aquele capanga no meio quando o tempo volta ao normal. E lá o Deadpool se pergunta, onde é que está o Francis? Não sei. E nesse momento a gente ouve um pneu de moto cantando e vê aquela moto do Francis saindo disparada com o vilão fugindo. O Deadpool então corre, dá um salto, se impulsiona num carro e joga sua espada no meio da roda da frente da moto do Francis. E aí o Francis cai um tombaço e bate num carro e aí ele fica meio mal, né? Será? E um detalhe interessante nessa cena é que o próprio Ryan Reynolds fez aquela cena do pouso do Deadpool no carro. Ele fez assim, ó, praticamente todas as cenas sem dublê. Mano, pior que é, viu? O Deadpool aproveita que o Francis está atordoado com essa queda e ele vai lá e dá um chute na cabeça do Francis. Só que o legal dessa cena é que na hora que ele vai dar esse chute, ele usa uma narrativa como se ele estivesse fazendo um chute de kicker no NFL. Na NFL. Se prepara para chutar. Ele parece estar em forma. Na verdade não era na NFL, era numa universidade. Direto de Regina, Saskatchewan. E depois desse extra point do Deadpool, o Francis tenta revidar, mas o Deadpool não dá chance pra ele e começa a desferir vários golpes no Francis. Senhoras e senhores, o que estão vendo é um bate vingativo. E o último golpe é uma joelhada tão forte que chega a tirar o capacete do Francis. Cima! Tá vendo mais um? Vamos mostrar como é que faz? Como é que é? Não, é que você gosta de mostrar. Nós não temos capacete. Eu acho que eles... Tá. Tá bom. Faz assim, ó. Se você quer reproduzir essa cena, dá essa joelhada no like. Muito bom! Ou pode dar um touchdown também na descrição. Ou até comentar, joelhada. Nossa, essa foi boa. Essa foi boa. Mas aí a violência parte para um outro nível, como o próprio Deadpool avisa, antes dele encravar uma das suas espadas no peito do Francis. Tô vendo que nossa conversinha vai atingir um novo nível de violência. E depois de arrebentar o Francis, o Deadpool ainda tira com a cara dele, para não perder a personalidade dele, falando que ele tá muito bem. Parece bem, Francis. Descansado, tá com cara de quem anda comendo e não dando. Mas o Francis não faz ideia de quem é o Deadpool. Mas o Deadpool faz questão de tirar a máscara e mostrar pra ele. Porque daí o Francis reconhece que é o Deadpool. Porque ele mesmo que fez essa deformidade na cara dele. Wade fudido, Wilson.
Mas essa história a gente vai deixar para um outro vídeo, para um outro dossiê, onde a gente vai explicar toda a história, do Wade Wilson até ele virar o Deadpool, esses flashbacks que mostram durante essa cena. O Wade então reclama com o Francis da sua aparência, e ele faz referências quanto a isso, ele até fala que ele parece que foi picado por um Sharpei radioativo. É, parece que foi mordido por um Sharpei radioativo. O Francis então revela que ele tem inveja dos poderes do Deadpool e que o Wade deveria agradecer a ele por ter recebido esses poderes. Devia me agradecer, eu fiz de você imortal. Na verdade, eu tô até com inveja. Como é, amigo? Mas pro Wade, esses poderes não têm o mesmo valor que tem pro Francis, porque na verdade o que realmente tem o valor para o Wade é o amor que ele sente pela Vanessa. E os flashbacks mostram que ele se afastou da Vanessa justamente por causa dessa cara que ele tem, e ele tem medo de assustar ou de ela não gostar mais dele por causa disso. O Deadpool então fala que vai arrebentar a cara do Francis. E no momento que ele vai preparar um soco, ele não percebe que quem estava chegando atrás dele era o Colosso. E aí quando ele vai preparar o soco, ele pam, bate nas partes íntimas do Colosso. Sorte que é de Porém, nessa hora, em vez de Deadpool virar e ver quem é que tá ali atrás, ele começa a palpar e ele fala... Papai? Cara, é muito bom. E essa parte já mostra como o roteiro do Ruth Reese e do Paul Verne tem um ótimo time de comédia. Tá falando da Elite. E isso a gente vai ver durante todo o filme, durante toda essa cena. E isso faz parte da personalidade do Deadpool e que fez a gente se encantar tanto por esse personagem. O Colosso então pega o Deadpool pelo braço e arremessa ele longe. E nessa hora o tempo para novamente. E isso indica que a gente vai ir para mais um flashback. Esse segundo flashback nos mostra todo o pós-revelação desse câncer. E toda essa situação complicada que mexe com isso, né? Mas o principal motivo desse flashback é mostrar a proposta que o Wade Wilson recebeu. Ele recebeu essa proposta de um sequestrador de crianças. Segundo o próprio Wade Wilson, Não posso te ajudar, além de atrair crianças para dentro de uma van. que ofereceu para ele a cura do câncer e junto com isso um plus de superpoderes. Quem não ia aceitar? Só que desse cara não ia aceitar. Não. Logo que esse flashback finaliza, a gente volta pra ponte. E lá na ponte, o Wade Wilson, ou o Deadpool, ele bate num carro porque o tempo volta ao normal e aí ele... Logo que ele cai, ele já começa quebrando a quarta parede, porque ele fala com a gente contando os prós e os contras de ser um super-herói. Prós e contras desse lance de super-herói. Contras são todos puxa-sacos dos professores. Mas aí a gente vê que o Colosso também escutou, ele inclusive fala isso, que ele tá escutando isso. Só que daí o Deadpool fala, eu não tô falando contigo, eu tô falando com eles. Posso te ouvir? Eu não tava falando com você, tava falando com eles. É uma quebra de quarta parede mais evoluída, entendeu? Porque ele quebra a quarta parede e ainda fala para as outras pessoas que tá quebrando. Quem nessa parte não pegou e falou, cala a boca, ô intrometido? Eu não ia falar isso pro Colosso. Eu falava, ele não ia poder me bater, ele tá lá na TV. É de CGI, né? O Colosso vai até o Francis e fala pra ele ficar paradinho ali, mostrando como o Colosso ele é ingênuo demais, gente. Fique paradinho aí. Tá bom. E essa personalidade do Colosso, ela combina muito bem com o sarcasmo do Deadpool. É uma combinação perfeita. E vendo o Colosso mais de perto, a gente consegue perceber como o CGI dele é muito bem feito e como ele é fiel aos quadrinhos. E isso é mérito da produção do filme, que chegou aí numa fábrica de metais para pesquisar qual era a melhor textura de metal para fazer o Colosso. Porque aqui é profissional. O Colosso se aproxima do Deadpool e fala pra ele que essa maneira que ele está usando os poderes dele não é a maneira certa, não é a maneira mais honrada. Só que o Deadpool já avisa pra ele que ele não quer ser herói, ele não é herói, não quer nem ferrando. Eu não tenho tempo pra essa babaquice de heróizinho agora, não. Nessa hora o Deadpool quebra esse diálogo e pergunta pra adolescente que está junto com o Colosso quem é ela. E ela responde que ela é a Míssel... Como é que é? Míssel Adolescente Megasônico. Quem é você? Foda-se. E o próprio Deadpool então começa a fazer esse sarcasmo com o nome dela. Míssil adolescente? Porra é essa? Porque, cara, esse nome ele é muito tosco e ele chega a ser tão tosco que chega a ser legal. É o nome mais legal que eu já ouvi. Foda-se.
E foi justamente esse nome que eles viram nos quadrinhos pra escolher essa personagem pro filme. Porque esse nome é tão tosco, tão bom, que combina tanto com esse filme, que eles tiveram que pegar. E eles tiveram que mudar os poderes dela, porque no quadrinho ela é telepata. Então não encaixaria tanto com o filme. O Deadpool, então, pergunta pro Colosso se ela é ajudante dele. E ele nega na hora, justamente por quê? Porque o Stan Lee, ele não gostava de colocar ajudantes de herói, como por exemplo acontece na Rival, na DC, entendeu? Ele gostava de o quê? Aprendizes. E é isso justamente que o Colosso fala. Não, ela é minha aprendiz. Não, aprendiz. O que muda? Não sei. O Deadpool começa a zoar a garota, tá? Porque ele começa a meio que colocar assim ela como realmente aquele estereótipo de adolescente, foda-se pra tudo, né? Eu sou uma adolescente, prefiro estar em qualquer lugar menos aqui. E ela confirma isso porque ela fica sem palavras nessa sinuca de bico montada pelo Deadpool. Fala. Eu não sei como responder. Mas o Colosso insiste que ele vai ter que levar o Deadpool e o Francis junto com ele. E o Deadpool fica totalmente irritado, porque assim o Colosso ia estragar os planos do Deadpool. Por favor, venha em silêncio. Você vai mesmo com os meus planos aqui? E qual era o plano do Deadpool? Bater no Francis até que ele falasse como que ele ia consertar o rosto dele. E é por esse motivo que o Deadpool tenta justificar pro Colosso que o Francis ele é muito maligno. Ele é super maligno. E ele complementa que ninguém tinha se machucado ali nesse evento. Ninguém se machucou. Só que logo depois que ele fala isso, o cara que tinha sido esmagado na primeira parte dessa cena, ele cai. E aí o Deadpool completa falando que esse cara já tava ali antes dele chegar. Aquele cara já tava lá quando eu cheguei aqui, viu? E esse é mais um exemplo do time de comédia que é muito bom desse filme. Cara, eu vou te falar assim, eu ri muito, mas ri muito com essa cena. A única coisa que me faz rir mais é uma like. Do quê? Comentário, Uma like? Uma like, uma comentário, uma inscrição. Esse time de comédia que é muito bom o filme inteiro não é por acaso, não é só porque o roteiro é bom, é porque teve interação direta dos roteiristas nas gravações, eles estavam lá e isso foi bancado do bolso do Ryan Reynolds. Ele mesmo bancou porque ele queria muito que os roteiristas estivessem lá junto para ajustar roteiro, para explicar para ele, para que essas piadas tivessem um sentido ainda melhor. E o Ryan Reynolds conseguia agregar no roteiro. Shut up and take my money. Esse corpo ter caído ativa o modo coach no Colosso. Porque ele começa a falar um monte de papo motivacional ali pro Deadpool, baboseiras. Pablo Marçal Colosso. Você pode mais do que isso. E esses papos assim a gente sabe que o Deadpool não quer nem saber, entendeu? Ele não tá interessado. E a gente vê isso porque ele pega uma calota e joga na cabeça do Francis. E bem no momento que o Colosso tava falando isso pra ele. Então mostra que ele não tava nem aí, não tava querendo prestar atenção. Porém, essa calota jogada na cabeça do Francis foi o grande erro do Deadpool nessa cena. E você sabe o porquê? É justamente porque essa calota faz o Francis acordar. E se ele não tivesse acordado, ele não teria fugido depois. Ah, agora eu entendi. Entendeu? Ele ia estar apagado ali, desmaiado, sonhando com as ovelhinhas. Até mostra a sequência da cena dele despertando e olhando pra faca e fazendo menção de pegar ela pra tirar ela. Faca não, né? Espada. O Deadpool, então, fica maluco quando o Francis escapa. E o Colosso ainda por cima fala, mas que falta de sorte. Mas que falta de sorte. Sendo que o próprio Colosso também faz parte dessa encrencaiada toda que fez o Francis fugir. Porque ele que tirou o tempo do Deadpool também, né? Ficou ali enrolando ele. Mas mesmo indignado, o Deadpool não perde o humor dele. Porque ele ainda por cima, quando ele vê aquilo, ele faz assim, ó. E essa parte é o improviso do próprio Ryan Reynolds no filme. E mostra essa liberdade toda que ele teve, né? Junto com os roteiristas ali pra acrescentar no personagem. E essa indignação, essa raiva do Deadpool faz com que ele parta pra cima do Colosso. Só que essa cena, ao invés de ser ação, porque é a briga do Deadpool contra o Colosso, ela vai só pro humor.
Porque nessa hora o Deadpool tenta atingir o Colosso com chutes e socos. E a cada chute, a cada soco que ele dá, ele quebra a mão ou o pé, cara. E a cada membro que o Deadpool vai quebrando, ele vai trazendo algumas referências. Como, por exemplo, quando ele fala, ó, Canadá, que é uma referência à nacionalidade do Wade Wilson. Canada! E outras referências, como coitada da sua mulher. Yeah, boy. Tiranossauro Rex é o mais temido. All the dinosaurs feared the T-Rex. E o que deixa ainda melhor essa cena é que a cada golpe ele vai tentando de novo, realmente acreditando que vai conseguir machucar o Colosso. E isso mostra mais uma vez como esse roteiro é muito bom e como a direção é muito boa. Porque eles utilizaram o fato do Colosso ser de metal e fizeram uma piada muito genial em cima disso. Gênio. O Colosso então pergunta pro Deadpool se ele não tem um botão de desligar. E aí o Deadpool brinca dizendo que sim, que é na próstata. E ele ainda fala, ou é o desligar. Você não tem botão de desligar? Tenho. Fica bem pertinho da próstata. Ou é o botão de ligar? E aí o Colosso perde totalmente a sua paciência com o Deadpool, dá um golpe nele, ele voa para um capô de um carro, fica todo quebrado ali, sem nenhuma reação. E nesse momento, a adolescente, não, o míssil adolescente megassônico, ela nos representa, porque ela ri tipo bicho, e a gente também ri tipo bicho, então ela tá nos representando, cara. Botão de ligar. O Colosso aproveita que o Deadpool tá caído no chão totalmente e aí ele pega e prende ele com uma algema e vai levando ele. E o Colosso fala que ele vai levar ele pro professor. E o Deadpool não perde a oportunidade e faz uma piada em cima disso, pedindo pro Colosso qual professor, o James McAvoy ou o Patrick Stewart. Vamos falar com o professor? James McAvoy ou Patrick Stewart? E isso é, na verdade, uma quebra de parede. Porque ele não tá falando do professor em si, ele tá falando dos atores que fazem esses personagens. E quando o Deadpool tá sendo arrastado pelo Colosso, ele fala a frase: vivo ou morto, você vem comigo. Vivo ou morto, você vem comigo. E isso é uma referência de uma frase icônica de Robocop. Dead or alive, you are coming with me. Mas o Colosso então fala pro Deadpool pra ele parar de drama, que ele tem os poderes de se recuperar e que vai melhorar. Você vai se recuperar, Wade. E é justamente o que o Deadpool faz, ele usa os poderes dele. Mas nem o Colosso nem nós estávamos preparados para entender como ele usaria esses poderes para escapar. E a referência que ele faz é que ele tem que cortar o braço dele, como no filme. Já viram 127 horas? Alerta de spoiler. E é uma parte muito nojenta, porque eles fazem muito bem feito o visual e o som dessa cena. Mas essa cena só foi possível por causa da classificação etária, a classificação indicativa desse filme. E essa classificação só foi possível por causa do James Cameron e do David Fincher, que ajudaram, porque eles já conheciam os executivos que fizeram esse filme. E eles foram lá e mexeram os pauzinhos para que eles subissem a classificação de idade desse filme para que fosse possível. Amém. Mas mesmo cortando o braço dele, ele faz uma piada com o Colosso, porque quando aquele sangue jorra na cara do Colosso, ele faz a referência do livro It's Me, Margaret, que é um livro lá que conta a primeira menstruação de uma menina. Are you there, God? It's me, Margaret. Meio escroto, né? E em câmera lenta a gente vê que o Deadpool puxa aquele braço e assim separa o seu braço do seu pulso. E aí ele dá um salto pra trás e cai na rua de baixo. E nessa rua de baixo tava passando um caminhão e ele cai dentro daquele caminhão. Me fui. E é assim, ele deixa uma lembrancinha pro Colosso, tá? Porque aquele braço não ficou lá da maneira mais natural possível, né? Que filha da... Mas a melhor lembrança que você poderia deixar pra gente é o like nesse vídeo, a sua inscrição e também o seu comentário. Comenta aí qual é a próxima cena, se você gostou dessa cena ou não, se você gostou do canal, comenta aí. Um beijo sarcástico na sua bochecha esquerda E outro beijo sarcástico na sua bochecha direita. Valeu!